O campo magnético da Terra e o chamado mítico. Pelo mesmo motivo do Sol, a Terra também passou a inverter os polos magnéticos. Essa inversão é processada pelo núcleo da Terra, que é um poderoso ímã formado por níquel e ferro. Mas é muito fraco e pequeno, se comparado ao campo de um planeta de Nibiru, por exemplo, que mesmo longe já atua sobre o nosso planeta. Para que o campo magnético da Terra possa nos defender, ele tem que estar atuante e na intensidade que lhe é própria. Se a rotação do núcleo desacelera, reduzindo sua velocidade, o campo magnético terrestre torna-se enfraquecido para conseguir defender o nosso planeta. O núcleo da Terra está sendo virado e orientado de norte para sul, invertendo a polaridade. E será no futuro sul e norte. Eis o motivo real do famoso aquecimento global. Não tem nada a ver com poluição. O campo magnético terrestre, também conhecido como campo geomagnético, é o campo magnético que se estende do interior da Terra para o espaço, onde interage com o vento solar um fluxo de partículas carregadas que emanam do Sol. É composto por dois polos magnéticos que estão em direções opostas aos polos geográficos. Enquanto o polo sul magnético se localiza no polo norte geográfico, o polo norte magnético se localiza no polo sul geográfico. O que aconteceria então se não houvesse o campo magnético da Terra? Pois bem, sem um campo magnético, a vida na Terra seria inviável. É graças ao magnetismo do planeta combinado ao seu movimento de rotação que existe a atmosfera da Terra, camadas de ar que nos impedem de sermos completamente tostados pela radiação e sofrer com a influência dos ventos solares, partículas carregadas que o Sol emite. Agora, quando vai acontecer a inversão do campo magnético? O campo magnético da Terra age como um escudo invisível contra um ambiente que ameaça a vida no espaço, e os ventos solares que, de outra forma, varreriam a atmosfera da Terra. No entanto, o campo magnético não é estável e, em intervalos irregulares, a uma média de cada 200 mil anos, ocorrem inversões de polaridade. Isto significa que os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. Durante os últimos 180 anos, a força do campo magnético da Terra diminuiu cerca de 10%. Simultaneamente, uma área com um campo magnético invulgarmente fraco cresceu do Atlântico Sul ao largo da costa da América do Sul. Esta área, onde os satélites têm funcionado mal várias vezes devido à exposição de partículas altamente carregadas provenientes do Sol, é chamada de anomalia magnética do Atlântico Sul. O que acontecerá com o eixo magnético da Terra? Sabemos que, na verdade, haverá uma verticalização do eixo magnético terrestre. E isto é apenas um detalhe do grande projeto Terra, em que o retorno deste eixo à sua antiga posição é de extrema importância para a implantação de uma nova civilização na nova Terra, já então entrando em seu estado de angelitude. Apesar dos transtornos que o processo acarretará, somente os que herdarem a nova Terra poderão avaliar com mais precisão as extraordinárias bênçãos recebidas.
a condição vertical do eixo terrestre e influirá decididamente na condição da vida dos moradores, proporcionando-lhes um ambiente muito mais agradável, climática e geologicamente estável, brindando os herdeiros com uma vida mais amena, contemplativa e saudável. Tudo o que descrevemos nestas poucas palavras são fatos reais e devemos analisá-las com carinho. A radioatividade promove uma poluição tão destrutiva que poderia facilmente extinguir a possibilidade de vida sobre o nosso planeta, até mesmo durante milênios. A energia atômica é produzida pela desintegração do núcleo atômico e, como diria Hermes Trismegistus e Einstein, assim como é em cima, é também embaixo. Enfim, tudo é relativo. Assim como o macro é também o micro e vice-versa. Uma molécula atômica é, sem dúvida alguma, um sistema solar em miniatura. A desintegração nuclear é comparável a um deus jogando um sistema solar contra o outro para, através de uma gigantesca desintegração, obter energia que tanto pode ser para fins pacíficos ou para destruir simplesmente. De certa maneira, é exatamente isto que ocorre com uma usina atômica ou uma bomba nuclear. Não bastasse tudo isso, a morte ou o desencarne provocado por esse meio é diferente do desencarne provocado por uma doença, arma de fogo e outros meios e formas. A energia atômica é a energia da criação, e sendo mal empregada, ou seja, sem consciência, ela pode promover até a desintegração dos 4 corpos inferiores das pessoas envolvidas. Não seria somente o corpo físico que seria afetado, mas também todos esses 4 corpos. O corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior, onde existem as telas mentais ou registros akáshicos, também poderiam ser violentamente atingidos e até totalmente destruídos, promovendo aí a chamada segunda morte, já que o indivíduo perderia seus registros ancestrais. Toda a memória guardada em seu campo seria deletada. Isto significa a perda, o apagar, o deletar de todos esses registros, de todas as lembranças, de tudo o que ele, como ser monádico, como centelha divina, como ser criado, conquistou em milhares ou milhões de anos de vida. E também em muitos mundos diferentes. Conto também nas experiências extracorpóreas no plano espiritual. Teria que recomeçar tudo novamente, do quase nada, numa inconsciência total de ser e existir. Teria milhões de anos pela frente, só para reconquistar os graus perdidos. Teria de recomeçar novamente do zero, na primeira dimensão espaço-tempo, no reino mineral. Seria uma gigantesca perda de tempo. Seria a maior idiotice do universo. Então vejamos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Mas, quanto aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Assim podemos perfeitamente compreender o porquê de tantos cuidados e avisos dos nossos irmãos do espaço e do plano espiritual para com a humanidade da Terra. Em meu primeiro livro, chamado Projeto Evacuação Mundial, comentei muito sobre os acidentes nucleares. Houve uma época em que ocorreram mais de 200 acidentes em um só ano. Em todos, o risco foi incalculável, inclusive com o perigo de uma guerra atômica iniciada por acidente. E foi por causa desse e de muitos outros motivos que a Grande Fraternidade Branca lançou, através da Federação Galáctica, o apelo para o universo inteiro, solicitando voluntários de incontáveis mundos para virem participar e colaborar fisicamente no planeta Terra, no grande projeto de resgate humano, na preparação dificílima e delicada do desfecho deste final de ciclo cósmico evolutivo e ajudar a todos que dormem dentro de si mesmos o sono da ignorância dos mistérios da vida e acordarem e despertarem para a verdade. Eles vieram à Terra para aqui realizarem a sua redenção. Muitos foram designados para aqui encarnarem e outros ficaram atuando em suas naves extraespaciais. A segunda morte, anunciada no Apocalipse, é mostrada pela hierarquia como sendo o dia em que o Sol lançará suas chamas tão poderosamente que torrará a Terra e todos os planetas do Sistema Solar, não deixando nenhuma pedra sequer que não tenha sido tornada líquido. Esta é a purificação pelo fogo anunciada pelos livros do Apocalipse. E isto se dará na primeira, segunda, terceira e quarta dimensão, atingindo os 4 corpos inferiores do ser humano que correspondem a essas dimensões. Como já dissemos antes, já foram transferidas para outras dimensões superiores, onde este fogo não atingirá, pois ele apenas acontecerá, como eu disse, primeira, segunda, terceiro e quarto céus ou dimensões. Na quinta dimensão em diante, já não haverá mais esse perigo. No livro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus na terra, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esta será a nova terra, o novo céu, a quinta dimensão.
Esse será o momento final, apocalíptico, ao qual as hierarquias chamam de grande hora X. Porém, esta hora é composta por várias etapas. Já atravessamos algumas delas e estamos agora vivenciando as mais intensas. Apesar de que está escrito que nem os anjos do céu sabem qual será esta hora. É interessante notar que as profecias maias do México também narram esses acontecimentos, os quais para eles se iniciam a partir do ano de 2012, pois não diz mais nada depois de 2013. Analisaremos este assunto mais adiante. Agora ouçam isso. A mensagem seguinte é uma mensagem escrita por José Arguelles, antropólogo e autor americano de vários best-sellers sobre o calendário maia. O chamado mítico. Há muito tempo, em épocas não mais lembradas, em outros locais do grande universo, um grande concílio galáctico foi convocado e um chamado mítico foi emitido aos inumeráveis seres de luz, os meninos do sol, os anjos alados, os mensageiros das estrelas, os guerreiros do arco-íris, também para outros seres, portadores da tocha resplandecentes de muitos sistemas solares. No momento da reunião, o amor das galáxias giratórias, o grande Espírito, entrou enchendo de graça com sua luz celestial, proferindo as seguintes palavras: todos vocês, bravos guerreiros e guardiões da paz no universo, neste momento estão convidados a encantar um mundo onde uma grande transformação tomará lugar. Vocês que respondem a este chamado irão a um lugar de evolução planetária, onde as ilusões do meio e da separação são fortes maestros. Chamo vocês com o dom e o talento necessários para que ativem como emissários para elevar e transformar as frequências do planeta Terra, simplesmente incorporando e ancorando a presença do amor. Nesse mito, vocês serão os criadores de uma nova realidade, a realidade da oitava dourada. E o amor das galáxias continuou. Em outras missões, vocês comprovaram ser navegantes intuitivos, capazes de despertar vossas consciências e alinhar vossos corações ao impulso do amor puro e serviço compassivo. Como mensageiros do sol e portadores da tocha, vocês demonstrarão novamente que manterão a luz do alto de seus cérebros em seus corações, independentemente de tudo e de todos. Assim os convido a encarnarem massivamente entre as tribos da Terra para ajudar a Gaia e a todos os seus filhos na sua transformação maior. Esta é a parte do plano que vocês serão velados pelo esquecimento de si. Não se lembrarão quem são. Contudo, lembre-se por enquanto de que o sentimento da inocência infantil e a confiança chegarão estrategicamente e seguidamente
a criar sentimentos de desolação, falta de apoio e alienação. Mas, reconhecendo vossa humanidade, humildade e amor, essas qualidades de seu espírito transformarão as profundezas da dualidade, e vossa luz brilhará forte e animará muitos. Vossa participação nesse desafio é puramente voluntária. Porém, esta mudança transformadora sobre a Terra é extraordinária e altamente preciosa. Se vocês chegarem a aceitar esta missão, terão a oportunidade de canalizar e sintetizar tudo o que vocês alcançaram durante todas as suas encarnações, recebendo um extraordinário oferecimento de um salto quântico a vossas consciências. É importante para vocês escolherem como dançar com Gaia e todos seus filhos, enquanto ela completa a sua cerimônia de luz. Assim falou o Criador, a luz das galáxias giratórias. E assim foi que os seres luminosos, que formaram as inúmeras alianças, federações, irmandades, ordens e concílios dos fiéis das estrelas, escolheram encarnarem no planeta Terra para ajudar neste crucial evento, o grande despertar do sono planetário. Houve, inclusive, um processo de proteção do plano elaborado para despertar estes seres da ilusão da separação e do véu do esquecimento, que é muito comum sobre a Terra. Os seres luminosos, filhos das estrelas, que viajaram através dos espaços e dos tempos para ajudar este planeta, concordaram em avivar uns aos outros da lembrança. Assim, estas sementes estelares deixaram códigos em várias formas, como sons, luzes, imagens, palavras e símbolos, uma ressonância vibracional que os ajudaria a recordar seus compromissos com a luz. Ficou estabelecido que estas chaves codificadas apareceriam em todas as partes, em músicas visionárias, em olhares penetrantes, em conversações, sentimentos, em livros, em áudios como este, e todos criando um profundo desejo do despertar e chegar a ser a encarnação do amor. Assim vocês, filhos do Sol, estão agora sendo banhados com a água da recordação e preparados como guerreiros do arco-íris para completar a promessa do novo e antigo mito, simplesmente assegurando a presença do amor na Terra. Vossa escolha amorosa descansará ao manto dos deuses, enviando ondas de luz e amor através do corpo receptivo da Mãe Gaia. Por enquanto, despertem neste tempo vossos dons, pois são eles que despertarão e habilitarão todos os outros. Utiliza as ferramentas do riso, do canto, da dança, do gozo, da confiança, do amor, e criarás uma profunda onda de transformação
e transmutará as limitações do antigo mito da dualidade e separação, realizando na Terra o milagre da paz e da unidade espiritual. Utilizem vossos dons em benefício de Gaia, numa supernova de consciência. Gaia e seus filhos finalmente ascenderão em vestiduras de luz, formando um resplandecente corpo luminoso do amor para renascer para as estrelas. O chamado mítico foi emitido. O grande desafio começou. Despertem, guerreiros do arco-íris, mensageiros do sol, seres luminosos das alianças galácticas, federações e concílios cósmicos. Os antigos caminhantes dos céus, graduados novamente neste momento, permanecerão na beleza e no poder do amor de Gaia. Deixem de lado a desconfiança, pois vocês são meninos divinos do sol. Vão onde seus corações os levem para partilhar seus grandes dons. Entreguem-se à magia da Terra e lembre-se de que cantamos e dançamos por um único coração. Assim é.